Oi, 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 gente! Chegamos! Bora atualizar o que rola no mundo da tecnologia e da inovação. Tá no ar o SP Tecnologia. Olha, a gente começa o programa de hoje. Você já pensou um robô que para nem quando quebra? Ele não para nem quando quebra, viu? Pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos criaram robôs diferentões, viu? Que conseguem continuar funcionando mesmo depois de perder partes do corpo. Eita! Sim, quebrou, eles seguem o jogo, viu? Esses robôs são tipo Lego, feitos de bloquinhos independentes, cada um com motor, bateria e cérebro, viu? Sozinhos já funcionam, mas juntos eles correm, pulam e até levantam depois de cair. Olha que interessante, viu? E tem mais, com a ajuda de inteligência artificial, esses robôs aprendem qual formato funciona melhor, ou seja, eles vão se adaptando com o tempo. Na prática, se uma parte estraga, o resto continua funcionando normalmente, viu? Em testes, eles passaram por grama, areia, lama e até terreno cheio de pedra sem parar. Que interessante. E olha isso, se você dividir um desses robôs no meio, em vez de quebrar tudo, você cria dois robôs funcionando. Gente, que interessante, viu? A ideia é criar máquinas mais resistentes que possam ser usadas em lugares difíceis, como resgates ou exploração. O futuro pode ser de robôs que se adaptam sozinhos e simplesmente não desistem. Que interessante, né? E olha isso, mudando completamente de assunto. A inteligência artificial já chegou com tudo no direito, viu? Um novo estudo mostra que 77% dos advogados no Brasil usam IA pelo menos uma vez por semana. É um salto gigante. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, eram 55%. E tem mais, viu? Quase ninguém ficou de fora. O número de profissionais que não usam IA caiu para apenas 11%. Entre as ferramentas mais usadas estão, claro, o ChatGPT, o Gemini e o Jus IA. Na prática, a IA está ajudando em tudo. Escrever documentos, pesquisar leis, montar relatórios, ou seja, ganho de tempo total. Mas tem um detalhe importante e curioso. Quem usa mais é porque estudou mais, viu? A maioria dos profissionais que usam IA fez curso e trabalha em lugares que incentivam a tecnologia, viu? Agora, quem não usa quase nunca buscou aprender. Interessante isso, viu? E nem tudo são flores. Alguns profissionais ainda desconfiam das respostas da IA e outros ficam preocupados com a segurança e privacidade. Mesmo assim, 84% dizem que a IA ajuda muito no trabalho. E aí, você usaria IA para resolver um problema jurídico? Eu usaria, viu? De fato. Fim de uma era, hein, gente? Vocês lembram desses vídeos que bombaram no ano passado? Vamos ver juntos. Sai, sai, sai! Ah, caramba, tá maluco? Fica aí! Que apresentação encantadora. Ela conduz o parceiro canino com tanta leveza, quase não parece haver guia entre eles. Eu tenho mesmo uma vida boa. Comer, dormir e não pago boletos. Ué, a senhora sabe mesmo pilotar? Você tá me tirando, aqui é do grau, minha filha. Não tá certo. Segura aí. Pode ir. Eita! Meu Deus, a senhora... Mora aqui na Rua das Palmeiras. É esse buraco enorme, bem no meio da via. Tá vendo? Aí, ó, tudo culpa desse prefeito. Não fale mal do meu prefeito, não. Eu caí aqui. Afasta, gente, afasta! Tá preso por roubar leite na mercearia! É absurdo! É inocente! Vai responder na delegacia, pessoal. Vamos liberar a calça. Presta atenção, filhote. Primeiro faz essa carinha aqui, ó, olho grande, testa caída. Depois levanta a patinha como se estivesse doendo. Aí anda mancando um pouquinho e solta um chorinho assim, ó. Ai, ai, ninguém resiste. Entendeu? Entendi, pai. Vou tentar.
Mãe, minha patinha, eu tô com fome. Isso, garoto. Ah, meu maior hobby é fingir que tô com fome pra morder o bico da mamãe. Aí você não presta, viu? E aí, galera? Tô ensinando o Chico Tunísio a buscar o osso. Não era esse osso não, Chico. Bom, mas já que tá aqui, né? Esses vídeos bombaram, né, gente? Olha, mas uma notícia triste, viu? A OpenAI anunciou que vai encerrar o Sora, a ferramenta que criava esses vídeos com inteligência artificial. A decisão veio, gente, e essa decisão afeta todo mundo, viu? Tanto quem usava por curiosidade, quanto quem desenvolvia projetos com a ferramenta. E tem mais, viu? A empresa também deve parar de oferecer esse tipo de vídeo dentro do ChatGPT. E o impacto é grande. Com isso, a OpenAI pode perder um investimento bilionário que estava sendo negociado com a Disney. Mas por que acabar com o Sora, gente? A empresa agora quer focar em um novo tipo de AI, os chamados agentes. Na prática, são IAs mais avançadas que não só respondem, mas agem sozinhas para resolver problemas, viu? Ou seja, menos vídeo, mais ação no mundo real. O Sora foi lançado em 2024 e viralizou por causa dos vídeos a partir de frases simples, né? Vai deixar saudade, né? Atenção, porque até raio-x agora pode ser falso, viu? Um alerta importante. Um novo estudo mostra que imagens de radiografia criadas por inteligência artificial estão realistas, que estão enganando médicos. Estão tão realistas que estão enganando médicos, viu, gente? Sim, você não ouviu errado. Menos da metade dos especialistas conseguiu identificar as imagens falsas sem aviso. Entre as ferramentas usadas estão o ChatGPT e outras IAs que conseguem criar raio-x muito parecido com o real. E tem mais, nem as próprias IAs conseguem identificar todos os fakes, viu? E qual o risco? Imagina alguém criando um exame falso para enganar um diagnóstico, ou até mesmo invadir um sistema de hospital, um sistema de hospitais para mudar resultados. Assustador, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. Agora segura essa. Imagina chegar na Casa Branca e dar de cara com um robô andando por lá. Foi isso que aconteceu, viu? A primeira-dama dos Estados Unidos apareceu ao lado de um robô humanoide super realista. O nome dele é Figure 03. O robô foi apresentado em um evento sobre inteligência artificial da Casa Branca. E não foi só para pousar não, viu? O robô falou com todo mundo. Interessante isso, viu? Ele agradeceu o convite, disse que é uma honra estar no evento e até deu boas-vindas em 10 idiomas diferentes, inclusive no português. A ideia do evento era mostrar como a tecnologia pode ajudar na educação e no futuro das crianças. Que legal, né? Você viu esse céu vermelho na Austrália? Olha as imagens aparecendo aqui no telão. Será que elas vão aparecer aqui? Um céu vermelhaço que rodou ali, né? Que aconteceu ali na Austrália. Isso porque as imagens aí, ó, bonitas, né? Parece até assim, coisa de outro mundo. Na verdade, está em outro mundo, né? Por que isso aconteceu, gente? Isso aconteceu de verdade depois da passagem de um ciclone em uma cidade australiana. O furacão levantou uma nuvem gigante de poeira do solo e essa poeira tomou conta do céu, viu? Aí você pergunta, mas por que ficou vermelho assim, William? A resposta tá no chão, viu? O solo da região é cheio de ferro, sim, tipo ferrugem mesmo, sabe? Com o tempo, esse ferro enferruja e deixa a terra com essa cor avermelhada. Quando o vento levanta essa poeira, a luz do sol passa por ela e destaca os tons de vermelho e laranja. Resultado, o céu que parece de outro planeta, mas na verdade é só ciência, viu, gente? Legal, né? Bora pro intervalo então, gente. Na volta tem mais SP Tecnologia para vocês.
Estamos de volta! Aproveitando que a gente voltou agora, aquele papo só nós dois mesmo, participa do nosso programa, acesse as nossas redes sociais, vai lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Participe com a gente, viu? Entra lá, digita SP Tecnologia, deixa a sua sugestão e também os seus comentários por lá. Fechado? Você já abriu as redes sociais só para dar uma olhadinha e quando viu já tinha passado 1 hora? Eu direto, viu? Pois é, não é acidente não. Por trás de cada vídeo existe um algoritmo que te conhece e talvez até melhor do que você mesmo, viu? Ele observa tudo, viu? O que você curte, o que você compartilha e até quanto tempo você fica parado num vídeo. E aí, ele entrega exatamente o que prende a sua atenção. Resultado, uma rolagem sem fim, infinita, né? Difícil de largar. Mas afinal, por que esse sistema é tão viciante e como ele consegue segurar a gente na tela por tanto tempo, né? Para a gente entender isso, vamos conversar com um especialista em design de sistemas escaláveis e também arquiteto multigente, o Diego Correia, que está aparecendo aqui no nosso telão. Tudo bem, Diego? Olá, Will, tudo bem? E você? Tô joia. Diego, por que que isso acontece, viu? A gente pega o celular e não consegue mais sair dele. É viciante, né? Pois é, cara, é o tal dos algoritmos, né, que tanto se fala, né, os algoritmos aí das redes sociais, e esse especificamente, um grupo de algoritmos que a gente chama de sistemas de recomendação, que são aqueles algoritmos que são criados para, de fato, te recomendar algo, nesse caso, conteúdo, né, e eles acabam sendo, assim, tão assertivos, né, nessa recomendação, porque eles levam em consideração uma quantidade gigantesca de dados históricos do seu comportamento. Então, desde curtidas que você deu, comentários que você fez, pessoas na qual você interagiu, como você disse, o tempo, né, que a pessoa fica parada em um vídeo, tudo isso vira informação para que um algoritmo, né, no caso de inteligência artificial, consiga, de fato, de forma muito precisa, entender o seu comportamento e te recomendar o próximo vídeo, e depois o próximo, e depois o próximo, e assim sucessivamente. Fica viciante, né? E todo tipo de algoritmo, ele é inteligente ou até mesmo ele só segue algumas regras? Como que é isso? Não, na verdade, a maioria dos algoritmos no qual a gente interage no nosso dia a dia, eles não são inteligentes. Algoritmo, na definição, né, é um passo a passo para executar qualquer tipo de tarefa. Então, o algoritmo está na nossa vida, em qualquer coisa que a gente faz, né? Eu vou escovar os dentes, eu faço ali um passo a passo, né, de pegar a escova, passar pasta e tudo mais. Isso é um algoritmo. Então, por exemplo, eu vou clicar num botão de curtir na rede social, é um algoritmo que é destravado ali, que vai interagir ali, vai ver que eu toquei na tela, vai fazer alguma ação ali no servidor da aplicação e vai me retornar ali um feedback falando que aquele post foi curtido. Então, a maioria deles, de fato, não precisam de inteligência, são regras pré-definidas, né, pré-determinadas e decisões também pré-determinadas dentro de cenários finitos, né, de possibilidades. Então, a inteligência artificial, no caso, né, os algoritmos inteligentes, eles dão um passinho à frente, que essas regras que são definidas, elas são geradas dinamicamente. Não precisa de um programador, né, de um designer, uma pessoa, de fato, dizer quais são todas as regras daquele sistema. A inteligência artificial que define, por meio de dados e padrões, o que são as regras e as decisões daquele sistema. E como que a gente sabe que a gente está sendo, não sei se essa é a palavra, manipulado por esses algoritmos? Como que a inteligência artificial ela sabe de tudo isso, por exemplo? Esse é um grande debate, né, um grande problema da sociedade moderna, né, que é o tal do viés de confirmação, né? De fato, os algoritmos eles têm um propósito, que é aumentar a conversão e engajamento dos seus usuários na plataforma, né? No caso das redes sociais, ali te manter o máximo de tempo possível dentro da rede social, vendo vídeos, interagindo e tudo mais. Então, não necessariamente, né, o conteúdo que você está recebendo é um conteúdo que vai agregar, né, na sua vida, enfim, que vai te dar outras visões, né,
de pensamento e tal. Eles, na verdade, vão confirmar algo que você já tem dentro de você, né? Então, cria um viés de confirmação ali. E aí cria, de fato, algum tipo de manipulação mesmo, né? Do que você vai ver e do que você não vai ver. Existe alguma diferença entre algoritmo tradicional e algoritmo com machine learning, que se fala? Machine Learning, exato. Isso, exato. A diferença principal está no dinamismo desses dois tipos de algoritmo. Por exemplo, um sistema de recomendação de conteúdo, como de redes sociais. Eu poderia simplesmente criar ali um grupo de regras pré-definidas, eu mesmo. Então, eu poderia falar assim, o Will, ele gostou do conteúdo A, B e C, então eu vou recomendar para ele um conteúdo daquele mesmo grupo. Isso é um algoritmo simples, vamos assim dizer, né, com regras pré-definidas e tal, regras que eu, né, como desenvolvedor, como programador, consigo, de fato, elencar, né? É factível de eu conseguir elencar todas as regras e decisões que vão acontecer a partir delas. O que o Machine Learning traz nessa história é uma potencialização, né, da quantidade de regras que vão ser criadas e decisões que vão ser tomadas a partir de dados mesmo, né? Então, o próprio algoritmo, ele aprende, né, o algoritmo de aprendizado de máquina, ele vai aprender a partir de padrões dos dados, por exemplo, seu histórico, né, de consumo da rede social, e a partir disso ele vai criar esse set, né, de regras com correlações que talvez você nem conseguisse imaginar se você fosse fazer um algoritmo tradicional. Então o poder está nisso, né, está nesse dinamismo que esses algoritmos trazem e no poder que eles têm de identificar padrões a partir de dados e comportamento. Então, cada vez, vamos lá, que eu pego o meu celular, tô assim passando lá naquele feed infinito e vou clicando em curtir em algum vídeo, eu vou dando informações até mesmo para a inteligência artificial, para esse algoritmo, e ele acaba mandando vídeo só disso que eu gostei, foi isso? Isso, com certeza. E esse ponto, né, da curtida é em 1 milhão de outros atributos e variáveis que ele pode levar em consideração, né? Por isso é tão poderoso. Então, ele vai ali pegar realmente tudo que você está fazendo, né? Então, o tempo que você está com o aplicativo aberto, ele está pegando ali informação de o tempo que você ficou parado num vídeo, o tempo que demorou para você dar o like, o tempo que demorou para você comentar, o tempo que demorou para você dar uma curtida num like, quantos comentários você leu, enfim, tudo ali está sendo metrificado, né, e contabilizado dentro de uma base de dados que depois vai virar insumo para um algoritmo de inteligência artificial entender e ler os comportamentos que estão acontecendo ali, né? Então, não necessariamente um humano precisa dizer, né, quais são as regras ali que vão ser levadas em consideração para te recomendar. Você dá um insumo dessa quantidade enorme de dados e o algoritmo vai entender, interpretar e criar o sistema de recomendação. Esses dias eu estava numa mesa de bar com uns amigos e a gente estava conversando sobre viagens. Aí do nada surgiu uma viagem, vamos viajar para o Jalapão. E aí todo mundo foi embora, 5 minutos depois a gente recebeu uma mensagem no celular de um outro amigo que estava nesse bar falando assim, gente, a gente está falando de Jalapão, agora só está aparecendo coisas do Jalapão, né, no meu celular. Por que que isso acontece? Mesmo a gente não estando com o aplicativo aberto, o celular, ele consegue capturar em algum momento alguma coisa que a gente falou sobre isso? Pois é, esse também é um tema de bastante debate. Existe uma ideia, né, e que os provedores ali de sistemas operacionais de celulares não dizem se isso acontece ou não de forma muito clara, mas que você está sendo gravado o tempo todo aqui, né? Então, eu estou com o meu celular aqui do meu lado, é muito provável que ele esteja aqui, de fato, escutando, né, tudo que eu estou falando aqui com você, e isso vai também, como tudo, servir de insumo para me recomendar conteúdos, me recomendar produtos ali mais na frente, né? Inclusive, existe ali um mercado de venda de dados e tudo mais legalizado, né? Você dá opt-in ali em várias plataformas para que isso aconteça, e por isso você começa a ver anúncio em tudo quanto é lugar, né? Você vê anúncio no buscador, você vê anúncio na rede social, enfim, isso vai aparecendo em vários lugares e então esses algoritmos acabam captando de várias fontes distintas mesmo, né? Desde o que você está falando aqui no seu celular até o que você está consumindo na sua rede social, né?
Às vezes são aqueles termos que a gente acaba aceitando sem saber, né, também, né? E aí gera também conteúdo, dados para esses aplicativos, né? Com certeza. Esses termos aí que eu acho que ninguém para ler, né? É impossível você parar para ler, acaba tendo essas nuances de uso de informação, né? Por isso é super importante, né, que se crie regulamentações nesse sentido, para que de fato a gente esteja protegido em relação à segurança e governança de informação, né, de dados. Ô Diego, e como que o algoritmo ele define o que vai aparecer para a gente assim? Tem alguma coisa que ele define? Ele define baseado no comportamento mesmo, né? Então, é baseado em tudo que eu já consumi, tudo que eu já interagi. Ele vai pegar ali, existem vários tipos de sistema de recomendação, né? Mas ele vai ver, por exemplo, um caso muito comum, né? Ele vai ver pessoas, né? Os outros usuários que têm o mesmo perfil de consumo que eu, coisas que essas pessoas consumiram e que eu ainda não consumi, e vai me recomendar aquilo, porque é muito provável que eu goste, porque está dentro ali de um grupo, né, de pensamento, vamos assim dizer, de uma bolha, né, as famosas bolhas, a qual eu pertenço. Então, esse algoritmo ele é um dos mais utilizados, isso acontece tanto em rede social, acontece em plataformas de streaming também, né, de filmes e séries, esse tipo de recomendação baseado em similaridade entre pessoas que consomem as mesmas coisas. Perguntar por que dois usuários acabam vendo conteúdos diferentes, né? E às vezes são amigos, mas acabam vendo conteúdos diferentes. Legal. Muito dessas bolhas que vão se criando mesmo, são silos, como se fossem silos de informação, né, onde a informação só chega, de fato, para aquelas bolhas, potencializando o consumo daquele conteúdo. Porque pode ser que, vamos supor aqui, um conteúdo sobre viagem, que você comentou, né? Vamos supor que eu não gostasse nada de viagem, que é mentira, eu gosto, mas vamos supor que eu não gostasse nada de viagem. Do que adiantaria aparecer para mim um conteúdo de viagem, sendo que eu não tenho nenhuma relação, não tenho nenhum gosto por isso, né? A conversão do algoritmo seria muito pequena. Agora, talvez para o Will, que gosta muito de viagem, gosta de viajar, esse mesmo conteúdo teria uma conversão muito grande. Então, o algoritmo, ele, de fato, ele entende, né, o comportamento individual das pessoas, e nessa individualização, na verdade, às vezes você não precisa nem ver como do próprio indivíduo, mas talvez de pessoas, né, que estão naquele mesmo grupo de interesse, né? E aí, nesse grupo, a gente vai ter ali recomendações muito parecidas entre si, né? E muito distintas em relação a outros grupos. Então, existe uma personalização, né? Eu ia até perguntar para você se era personalização ou até mesmo manipulação, mas é personalização, então, né, para cada um, né? Isso, é uma personalização baseado naquilo que você mais vai consumir, e baseado naquilo que pessoas similares a você, né, de acordo com similares no sentido de gostos, né, e comportamentos na rede, por exemplo, consomem. Basicamente é isso. O que faz um vídeo, por exemplo, explodir e viralizar assim? É o consumo de muita gente? Como que é? Legal. Os memes, né, são vídeos aí que hoje as pessoas estão cada vez mais buscando, né, para estourar nas redes sociais. E isso depende muito, né, os algoritmos em si, das plataformas, eles mudam muito a relação dos pesos que ele dá para cada tipo de atributo, vamos assim colocar. No sentido de que, por exemplo, hoje, vamos supor que você curtida seja um atributo muito forte para ele te recomendar conteúdo, né? Amanhã pode ser que seja o tempo que você fica olhando para o vídeo, não necessariamente a curtida, né? Então, as pessoas que produzem conteúdo, elas estão sempre buscando, né, entender como que esses pesos, né, como que o algoritmo agora, nesse momento, está trabalhando e o que ele está levando em consideração. Então, por exemplo, se
a gente viu muito acontecer com os shorts, né, com os vídeos curtos. Se for, por exemplo, o tempo que a pessoa fica no vídeo, se ela completa o seu vídeo, então vai ser vídeos mais curtos e que consiga prender a atenção do usuário naquele período, por exemplo. Então é sempre uma busca, né, pelo que o algoritmo tá levando em consideração, e é algo que sempre está em constante mudança. O tempo, então, que você passa pode valer muito mais do que uma curtida. Exato. Isso pode variar, viu? E as plataformas elas não vão avisar para o usuário o que agora ela está levando mais em consideração, né? Mas a gente sabe, né, que hoje, com esse movimento das redes sociais do TikTok, por exemplo, né, e do Instagram também, mudando um pouco, né, o conceito dele ali para reels de vídeos, não vídeos dos seus contatos, mas vídeos do seu interesse e tal, tem sido cada vez mais levado em consideração o tempo, de fato, que você fica preso dentro de um vídeo, né, assistindo um vídeo. Um vídeo muito longo, ele acaba não chamando muita atenção, é por isso que as pessoas acabam falando assim, se quer viralizar, se quer crescer, vídeos curtos, de no máximo 1 minuto, né? O próprio TikTok e até o próprio Instagram, né, fala assim, seu Reels não vai atingir muita gente porque está acima de 3 minutos. Sim, com certeza. Isso aí tem vários aspectos, né, ligados a comportamento mesmo e como a gente vai moldando, né, o nosso comportamento a partir disso. Hoje, se a gente pegar os jovens, né, quem está ali já entrou ali na sua adolescência e tal com rede social, a gente vê que tem uma propensão, de fato, a consumir conteúdo de maneira muito rápida, né? Porque o conteúdo ele é muito abundante, é infinito, né? Você tem aquele scroll infinito lá, então tem toda uma questão de dopamina também e como que você fica preso ali a vídeos que você está ali o tempo todo rolando, né? Aquele feed, e você precisa ver, você precisa reter a informação muito rápido, né? Então são vídeos muito curtos mesmo, e que se começa a demorar um pouquinho mais, você já começa a se sentir até meio incomodado, sabe? Fala, putz, isso aqui tá demorando, deixa eu passar. E aí aquele vídeo que é um pouquinho mais longo, ele acaba perdendo a retenção porque ele não está sendo assistido até o final. Então isso vai puxando cada vez mais essa criação de conteúdos rápidos, né? Pílulas de conhecimento e tal. O algoritmo, ele prioriza vídeos curtos ou vídeos que estão engajados, por exemplo? Acredito que o engajamento seja uma consequência, né? Os vídeos curtos, eles tendem a ter um engajamento maior por conta desses parâmetros, né? De comportamento mesmo, né? Da pessoa, ela conseguir ali, os usuários entenderem que é melhor consumir mais conteúdo em um tempo mais curto de tempo, né? Então, esses vídeos, por serem esses vídeos curtos, eles acabam tendo um engajamento maior, acho que não o contrário. Ô Diogo, você estuda redes sociais direto, né? Porque toda hora tem uma mudança, né? Tem tendência chegando, saindo. A minha pergunta que eu quero fazer para você, existe um limite para o assunto acabar viralizando? Existe um tempo? O que agora as redes sociais elas estão priorizando? O tempo? Se o vídeo tem música? O que elas estão priorizando no momento? Legal. Esse é um tema interessante também. A gente vê que as plataformas vêm evoluindo muito em relação a isso, inclusive em relação a vídeos gerados por inteligência artificial também, né? Que foi um boom aí no último ano, principalmente, né? De canais inteiros, né? Nas redes sociais voltados para a criação de conteúdos por inteligência artificial com esse intuito de se tornarem virais, né? E a gente agora já vê um movimento das redes penalizarem esse tipo de conteúdo, né? Mas assim, eu acho que em geral, né, a fórmula do sucesso ali dos vídeos que nós é muito difícil ter assim, uma receita de bolo, né? Mas eu acredito que os conteúdos que mais viralizam são aqueles que em um curto período de tempo conseguem se conectar de fato ao usuário, né? Você consiga ali, vamos colocar entre aspas, vender o seu peixe, né? Num período muito
curto de tempo. Então, em 10, 15 segundos, você consiga criar uma conexão real com aquela pessoa que está assistindo. Porque a partir disso, ela vai começar a consumir mais conteúdos daquele perfil, né? Ou daquele tipo, daquela bolha ali, daquele tipo de conteúdo também. Hoje o que a gente vê viralizando acaba sendo, às vezes, dança, às vezes, alguns memes. Hoje a tendência é o que ainda as músicas acabam viralizando, fazer dança ainda viraliza, principalmente se jogador de futebol repetir dancinha, isso ainda é conteúdo em rede ou não? Isso já ficou para trás? Cara, acho que ainda assim, acho que já teve o hype, né? Vamos assim dizer, das dancinhas e tal. Mas ainda tem bastante, né? É, agora sim, é que isso depende muito de fato da bolha que você tá, né? Porque você acaba tendo várias bolhas de conteúdos e em cada uma delas você vai ter um conteúdo que vai viralizar, né? Mas, em geral, eu acredito que independente do assunto que esteja sendo tratado, ou se é dancinha, ou se é um conhecimento científico e tal, eu acho que a mágica está mesmo, de fato, em você conseguir passar a mensagem num curto período de tempo, sabe? Em poucos segundos você já conseguir fazer a pessoa lá do outro lado dar uma risada, ou então ficar pensativo sobre aquilo que você falou, né? Ser uma reflexão e tal, e a pessoa realmente pensar sobre aquilo, né? E tudo isso num período curto de tempo. Eu acho que esse é o grande desafio. Dizem que os algoritmos acabam dando alguns sinais, né, para os usuários, enfim. Que sinais são esses que muita gente fala, que a gente fala, uai, tá dando sinal, que sinal é esse, pô? Assim, os sinais eu entendo que sejam. Tá muito ligado a esse viés de confirmação mesmo, né? Então, você vai começar a ver muito conteúdo, vamos dizer assim, repetido, né? A mesma coisa, só que de formas diferentes sendo faladas, né? É, eu acho que um sinal muito grande é, de fato, o tempo também que você passa ali em frente ao celular, né, na rede social. Então, se você está passando muito tempo e sem perceber, né, quer dizer que, de fato, ele conseguiu ali te prender e esse é um grande sinal de que talvez seja interessante você abrir um pouco ali o leque de opções, né, e procurar um pouco de outras coisas e tal para dar uma oxigenada, né, na cabeça e nos conteúdos que você tem consumido. E os criadores de conteúdo, né? A gente fala muito deles, né? Como que eles tentam jogar esse jogo do algoritmo, por exemplo? É um grande desafio, né, porque de fato as plataformas elas não dizem a fórmula mágica que elas utilizam ali para recomendar, né? Todo mundo tem uma ideia do que seja, né? E do que seja levado em consideração, né? Então, como a gente comentou, o tempo que a pessoa fica vendo o vídeo, curtida e tudo mais. Então, é sempre uma busca mesmo e tentativa e erro. Então, já teve épocas, por exemplo, que o YouTube ele priorizava vídeos longos. Então, os criadores de conteúdos começaram a fazer mais vídeos longos. Depois, você começa a ver o engajamento cair, né? O criador ele começa a ver cair o engajamento, ele começa a testar vídeos mais curtos, e começa a ver que começa a dar resultado. Então, é sempre experimentos mesmo que são feitos o tempo todo ali para conseguir entender o que o algoritmo está levando em consideração naquele momento. E aí, com certeza, daqui a um tempo isso vai mudar e essa busca ela é cíclica, né? Ô Diogo, tem como quebrar essa bolha aí que as redes sociais acabam implementando para você conseguir atingir outros perfis, outros conteúdos? Porque, por exemplo, eu tô, às vezes, vendo só conteúdo meio daquelas pessoas que voltam de viagem e vai fazer surpresa para a família. Tem como quebrar essa bolha? Tem, com certeza. Assim, né, só antes de falar sobre a quebra da bolha, acho que é legal a gente falar que estar dentro de uma bolha não necessariamente é super ruim, né? Porque
de fato, você está vendo coisas que te interessam. Então, em teoria, é legal, né? Tem o seu lado super positivo, mas tem esse lado negativo que você vai ficar preso ao que você pensa, né? Você não vai conseguir abrir ali a sua mente e tal para coisas novas, né? Para visões diferentes daquilo que você pensa. Então, existem formas de quebrar essa bolha, desde que você tenha consciência que ela existe. Então, tendo a consciência de que isso existe, você consegue, de forma ativa, buscar outros conteúdos. Então, de fato ir lá na busca da rede social, ou do buscador web, ou da plataforma de vídeo, né? E começar a buscar outros conteúdos. E aí, a partir dali, o algoritmo começa também a entender que você está mudando um pouco de rota, né? E aí ele começa a te oferecer e recomendar outras coisas. Então, dá, mas é algo que você tem que buscar, né? Você tem que entender e buscar. Antes de ir para a próxima pergunta, saúde para quem espirrou aí, tá? Do seu lado. E outra coisa. Quero viralizar. Tem algum segredo hoje que eu posso fazer para viralizar? Enfim, ver tendências mesmo? Hoje tem alguns tipos de vídeos que estão viralizando mais fácil, vamos assim dizer, né? Então, uma delas é o formato de pegar trends que estão acontecendo e fazer conteúdos em cima deles, né? Então, é surfar no hype que já está acontecendo, né? Acho que essa é uma forma muito utilizada, né? E que é eficiente, mas desde que seja um conteúdo novo, né? Não adianta muito você apenas ficar copiando conteúdos, porque não vai trazer nenhum tipo de autoridade. Então, falar sobre assuntos que são tendências, mas no seu ponto de vista, né, dando um quezinho a mais ali, agregando a isso, eu acho que é uma fórmula bem interessante. A gente tem visto também, né, nesses últimos anos, surgirem conteúdos aí de cortes, né, que ainda são conteúdos que funcionam muito bem, né, cortes de podcasts, de séries e coisas do tipo, né? Vídeos de react também, que ainda estão muito em alta, mas tudo ali sempre surfando dentro de trends que já estão ali em alta, né? Diogo, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Muito bom conversar com você, entender esse lado aqui do algoritmo, e eu quero você de volta aqui no programa para a gente falar sobre outros assuntos, fechado? Legal, Will, muito obrigado pelo convite e pode contar comigo quando precisar. Valeu, viu? Até mais, viu? A gente segue aqui o nosso programa, bora ver o que inflamou, né, viralizou e até mesmo bugou a internet nos últimos dias. É hora da nossa trend da semana, bora lá! Esse vídeo aqui, a gente começa com esse vídeo de um peixinho que está viralizando nas redes e promete ajudar a diminuir a ansiedade. É isso mesmo, e não é só modinha não. A ciência mostrou que essa tecnologia simplesmente funciona. A ideia é fácil. Quando o peixe sobe, você puxa o ar. Quando ele desce, você solta. Vamos fazer juntos, ó. O peixe está até aí na tela. Eu vou virar aqui para o telão, ó. Subiu, agora vai descer, ó. Desce, sobe, a gente respira. Não é interessante, né? Olha, e o que acontece no corpo, viu? Quando você respira devagar, o seu corpo entende que tá tudo bem, viu? O coração desacelera, o corpo relaxa e a mente fica mais tranquila. É aquele sinal, olha, tá tudo bem. Tudo isso porque a respiração manda um sinal para o seu cérebro dizendo que não tem perigo, tá tudo bem, segue na boa, tá? E o peixinho, ele ajuda muito. Ele funciona como um guia para você não perder o ritmo e conseguir focar sem deixar a ansiedade tomar conta. E tem mais, viu? Estudos mostram que essa técnica realmente diminui o estresse, mesmo que não resolva tudo sozinho. Resumindo, às vezes uma coisa simples como respirar do jeito certo já pode dar um reset no seu corpo. Olha que interessante, ó. Então, ó, transpira, né? Solta o ar e puxa o ar, né? Ó, solta o ar e puxa, ó, agora solta. Interessante, né?
vale tentar fazer isso em casa até mesmo, olha, para você relaxar e dar esse reset no seu corpo, né? A sua mente, ela agradece. Mudando agora de assunto, você lembra que na semana passada a gente mostrou aqui os novos caças? Pois é, agora segura essa que tem carro voador de verdade, viu? A Embraer fez um teste com um protótipo de um carro voador. Eita, gente! Isso foi durante a apresentação do caça. O modelo funciona como um carro que voa, decola e pousa na vertical, tipo um drone gigante. E o teste deu certo, viu, gente? Ainda bem. O carro voador já fez dezenas de voos e chegou a mais de 40 metros de altura, bem alto, viu? E não para por aí não, viu? Ele é mais silencioso que um helicóptero e funciona com energia elétrica e pode levar até 5 pessoas. Então, ó, 5 pessoas, mas bem carregado, viu? Ou seja, ideia perfeita para fugir do trânsito aqui de São Paulo, viu? O projeto já tem milhares de pedidos pelo mundo e pode virar um mercado bilionário. Mas calma, que para voar de verdade com passageiros ainda precisa de aprovação da ANAC, viu? Então, ó, relaxa, viu? Problema em Marte, viu? O rover Curiosity está com as rodas danificadas e isso está preocupando a NASA, viu? O robô já está há quase 14 anos explorando o planeta vermelho muito mais do que o planejado. Mas agora o tempo começou a cobrar o preço, viu, gente? As rodas estão desgastadas e até mesmo com partes quebradas. E o motivo? O terreno de Marte é cheio de pedras afiadas que vão comendo o material aos poucos. Parece até algumas ruas de algumas cidades, né? Mas calma, a NASA não ficou parada. Eles mudaram o caminho do rover para lugares mais suaves, viu? E até atualizaram o sistema para evitar desgastes maior. E tem um plano extremo, viu? Nisso tudo, viu? Se uma roda quebrar muito, o rover pode basicamente arrancar a parte danificada usando pedras de Marte. Que interessante, né? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Resumindo, viu? Mesmo machucado, o Curiosity segue firme, viu? Mostrando que até em outro planeta dá para se adaptar e continuar a missão. Então, com a roda quebrada, sem roda, ele vai lá e troca e segue o jogo. Com certeza você já viu, ou se não viu, o seu filho já falou isso por aí. 6-7 ou 6-7, 6-7 ou 6-7, não entenderam? Roda esse vídeo e depois eu te explico melhor. Bora ver. No, 6. 7! 6-7 equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Oh yeah. Do you see anything in the distance? No. It's 6 and 7. 6-7. Okay. Cada coisa que viraliza, né? Esse tal de 6-7 virou febre no TikTok e já tem mais de 1 milhão de vídeos com a hashtag. Mas, ó, não é 67 não, tá? 67. Não, é 6-7 mesmo, ou 6-7, como os jovens gostam de falar. E geralmente vem com esse gestinho aqui, tipo uma balancinha comparando duas coisas. É tipo assim, isso aqui ou isso aqui? 6-7, né?
Sim, gente, não faz muito sentido mesmo não, viu? O meme começou com uma música do rapper Skrilla, explodiu depois de uma brincadeira com um jogador da NBA, viu? A diferença de altura dele virou piada e pronto, nasceu mais um viral da internet. E sabe mais o curioso, o que é mais curioso? 6'7" não significa nada. É isso mesmo, não significa nada. É o famoso meme sem sentido que a internet repete tanto que vira linguagem. Esse tipo de gíria é chamado de brainout, tipo aquelas tendências meio aleatórias que grudam na cabeça de todo mundo. Ou seja, se você não entendeu, relaxa, viu? Mas se prepara, porque você ainda vai ouvir muito 6'7" por aí. É tipo Antônio Nunes, pra quem é do grupo dos 30 a mais. Lembra? Batia na perna aí. E olha, o céu simplesmente deu um show nesse fim de semana, viu? Pessoas nos Estados Unidos, Europa e até na Austrália viram um espetáculo incrível de luzes coloridas no céu. São as famosas auroras, aquelas luzes que normalmente aparecem perto dos polos, mas dessa vez foram muito mais longe. E por que isso aconteceu? O Sol mandou uma explosão de energia em direção à Terra. Quando essa energia chega aqui, ela se junta com o campo do planeta e cria esse show de cores no céu. Bonito, né? O resultado, luzes verdes, rosas e roxas dançando como se fosse um show ao vivo, viu? Em alguns lugares, o brilho foi tão forte que parecia quase competir com a luz do sol. O universo deu um espetáculo raro e quem olhou para o céu na hora certa viu um dos shows mais bonitos da natureza, né? Bonito mesmo, viu? Tô acompanhando aqui as imagens no telão. Olha que legal, né? Muito legal. Antes da gente ir por intervalo, lembra que semana passada a gente deixou uma pergunta lá nas nossas redes sociais? Vocês lembram? Não lembram? Então bora relembrar isso daqui, porque olha, a pergunta ficou lá, eu quero saber qual foi a sua resposta. E a pergunta foi a seguinte: o inventor Thomas Edison é famoso por aperfeiçoar a lâmpada incandescente comercializável, né? E em que ano ele patenteou a sua lâmpada? Olha aqui aparecendo, ó. As sugestões: 1860, é isso? 1879, 1888 ou 1900? O que você colocou lá nas nossas redes sociais, hein? Eu fiquei entre 88 e 1900, hein? E vocês, hein? Alguém tem alguma ideia? A resposta vai aparecer aqui na tela pra gente, será? Por quê? Lá das redes sociais, no Instagram da Alesp, a gente perguntou sobre isso e até mesmo no Instagram a gente falou que ia trazer a resposta aqui. Mas a resposta é a seguinte: o Thomas Edison patenteou a lâmpada em 1879, tornando possível a sua comercialização. Aí, ó, aparecendo aí a resposta, 1879, e o uso em larga escala. Legal, né? Essas curiosidades que o nosso produtor / editor, o Fagner, traz pra gente aqui toda semana no nosso programa. Semana que vem tem mais perguntas, tá? Então fique atento ao nosso programa porque tem muita coisa ainda, tá? Bora pro intervalo agora, na volta tem mais inovação, tecnologia e tem experimento aqui no estúdio. Então aguenta aí, vai lá nas nossas redes sociais, aproveita, deixa o seu recado lá, seu comentário, a sua sugestão, que daqui a pouco a gente tá de volta, viu? Ó, 1, 2, viu? Falei pra vocês que o intervalo era rapidinho, foi lá nas nossas redes sociais, deixou seu comentário, a sua sugestão. Olha, a gente vai seguir aqui com o programa, mas eu vou lá ver, hein? Quero ver só, viu? Você consegue imaginar um urso de pelúcia que ajuda a ensinar matemática? É isso mesmo, gente. O TED-Match é um sistema que junta tecnologia e educação para transformar o jeito como as crianças aprendem. De um lado, um aplicativo com atividade e acompanhamento de desempenho.
Do outro, um dispositivo inteligente que interage, responde e até reage ao aprendizado. A ideia é simples, tornar a matemática mais lúdica e acessível e muito mais envolvente. É difícil isso, viu? E é sobre essa inovação que a gente fala agora com a Mariana Akemi. Acertei? Com a Mariana Akemi e com a Yasmin Pereira. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Meninas, vocês fizeram, TED Math mesmo? TED Math. Math, ó, Isso. TED Math. Vocês criaram o TED Math. Como que surgiu a ideia? O TED Math, para quem não sabe, prazer, TED Math, esse que está aparecendo aí na tela de vocês. Como que surgiu a ideia de criar o TED Math para ajudar na matemática? Bom, foi um trabalho de conclusão de curso, onde foi desenvolvido lá na ETEC Zona Leste. A gente cursava DS, Desenvolvimento de Sistemas AMS, e a nossa ideia foi a gente queria criar um brinquedo mesmo interativo, algo para criança, porém a nossa ideia inicial era para crianças neurodivergentes. Certo. Só que a ideia de criar um produto na área da saúde, a gente não tem conhecimento. Então, a gente mudou o nosso escopo. A gente decidiu mudar para a área da educação e a gente decidiu escolher a matemática porque é uma coisa que a gente utiliza no dia a dia e eu acho que muitas crianças têm dificuldade com subtração, multiplicação. Até eu tenho, até hoje. Gente. Sim, a gente também, lá na faculdade. Então, a gente decidiu, a gente pesquisou bastante também artigos, e nesses artigos tinha muito problema também na questão de descalculia, e a gente decidiu criar algo para crianças do Fundamental 1, que é a matemática básica do ensino fundamental, né? Uhum. Vocês fizeram esse trabalho em grupo, né? Isso, Sim, foram nós duas eu, e a Yasmin Letícia. E a Letícia. A que não pôde Letícia estar não pôde vir, que está Sim, trabalhando, né, sim. hoje, né? Mas E ela vo- desenvolveu junto com a gente. E vocês tiveram orientação de quantos professores? Foi só um no ensino médio. Certo. Aí, a gente levou esse projeto para a faculdade, onde a gente continuou na FATEC Zona Leste, né, cursando a DS AMS, e a gente aprimorou no projeto de PI, que foi a professora Cristina. Isso. E como que o urso, o TED, ele funciona? Como que como que ele funciona? Quais são como que eu posso dizer? Até fugiu a palavra. Os recursos dele. Então, o Urso foi desenvolvido na tecnologia de React Native. A gente utilizou, é um framework que a gente utilizou JavaScript. E a gente fez toda essa parte aqui robótica utilizando o ESP32. Esse dispositivo aqui é um DF Player que emite o áudio. Vou pedir pro Rogerinho mostrar aqui, ó. Vou abrir aqui na 2, ó, Rogerinho, estamos na 1. Esse é o dispositivo que ela tá falando, tá bom, ó? Esse daqui, isso, esse branco aqui, ó. Vou levantar até um pouquinho, ó, para tentar mostrar para vocês esse dispositivo aqui, ó, que foi criado, certo? E aqui está integrado com um alto-falante para ele poder emitir o som, que é conectado com o nosso aplicativo. Entendi, agora eu vou devolver até o ursinho para ele ficar bonito aqui na tela. E aí, como que vocês chegaram nessa parte aqui? Porque eu acho que essa deve ser a mais difícil, né? Foi a mais difícil mesmo. Acho que foi a nossa maior dificuldade também no desenvolvimento do projeto, que foi justamente integrar o aplicativo junto com essa parte de tecnologia, que é a parte de sistemas embarcados. A gente teve essa matéria na faculdade, mas para poder desenvolver o que a gente queria fazer, que era justamente a parte do ursinho falar, a gente teve que correr atrás dessas próprias tecnologias para poder desenvolver o urso. Uhum. E fizeram isso e aí rolou o desenvolvimento do aplicativo, Sim. né? Como que é o aplicativo? Olha lá, a Yasmin. Isso. Yasmin vai mostrar o aplicativo para vocês aí na tela, ó. Aqui contém os jogos educativos. Aqui tem o Caça-Formas, onde a criança é um jogo da memória, onde a criança pode descobrir as formas geométricas. Tem um jogo de colorir também, onde a criança colore formas geométricas. E tem o quiz, que são um exercício de
matemática, né? Então, tem subtração, adição, multiplicação. E aqui eu vou jogar um jogo para vocês verem. Ó, ela tá colocando um jogo, que é o Caça-Formas aí, que você vai ver. Aí o aplicativo, ele carrega, claro, né, gente? É um Isso. sistema, tudo. E abre essas abas, é isso? Isso. E aí, o que você tá selecionando, Yasmin? Aqui são os cards, onde tem as formas geométricas. Certo. E a criança tem que selecionar a forma correta. Ah, É um jogo tá. da memória. O jogo da memória, Isso. ah, tá, boa. Interessante. Aí faz o joguinho da memória, e aí o resultado, o urso que fala, é isso? Isso. Aham. Aqui tem a página do dar feedback. Aham. E clicando nesse botão dar feedback, a criança vai receber o feedback do urso. Agora que é o urso que fala. Isso. Então parem as máquinas, gente, segura a atenção, que o urso vai falar agora, ela vai soltar o play e o urso vai falar, ó. Vamos escutar o que o urso falou. Será que você foi bem? Que pena, amiguinho. Sua pontuação foi um pouco baixa desta vez, mas não tem problema. Você está se esforçando e tenho certeza de que, se tentar de novo, vai conseguir melhorar. Olha que legal. Então ele dá um feedback assim, olha, não desista, né? Continue Sim. tentando tudo. E se ele for muito bem, ele também dá uns parabéns, sei lá. Sim, Sim, nesse caso a gente colocou a pontuação abaixo de 60, Certo. a pontuação de dar feedback de iniciativa, continuar tentando e tudo mais. Quando é acima de 80, ele dá uma pontuação de parabéns, você foi muito bem. Continue assim. Isso. Para a criança não desistir, né? Ô, Isso. gente, e qual que é o maior desafio de desenvolver uma tecnologia como essa? Porque ela é muito interessante. Matemática é uma coisa que todo mundo tem problema. É difícil de aprender na escola, assim, de entender mesmo. Qual que foi o maior desafio para vocês? Eu acho que foi realmente criar o dispositivo, a coisa física, né? Porque a nossa ideia, a gente deu a ideia, mas agora como vai fazer? Como vai desenvolver, né? E também por conta do urso, né? Porque esses fios são bem sensíveis, então qualquer coisinha acaba danificando. E como a gente queria colocar dentro de um urso de pelúcia, a gente pensou que era meio inviável. Mas acho que a parte mais difícil mesmo foi desenvolver isso, até porque a gente correu atrás por conta que a gente não sabia desses componentes, né? Porque, como a Mari disse, a gente tem a matéria de SE, Que é Porém- sistemas embarcados. porém não tinha esses componentes na matéria. Então a gente teve que correr atrás, procurar, ver como funciona. Estudar tecnologia. E tudo isso fazendo na hora. Vocês acham que vocês sempre gostaram de tecnologia e como que vocês acabam olhando para o mercado, principalmente vocês são mulheres, né? Tecnologia, todo mundo acaba pensando que é um mercado... Pensando não, ainda é um mercado predominado por homens, né? Sim. Como que foi romper tudo isso e com uma tecnologia bem legal mesmo, com o desenvolvimento de um projeto bem legal. Eu acho que foi muito gratificante, assim, poder desenvolver um projeto assim, nesse nível que eu, por exemplo, quando estava no ensino médio, eu também não pensava que o TEDMF podia gerar essa proporção toda. Eu imagino que a IAS também Sim. não. Então, acho que é muito gratificante poder estar nessa posição de poder ver o mérito que o nosso trabalho conquistou, sabe? A gente também pode ser selecionada para outras feiras. A gente apresentou nosso trabalho na Feira Tecnológica da ETEC Zona Leste e também a gente apresentou o nosso trabalho na FETEPS, que é a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza. Isso. E como que foi lá, como que foi a recepção? Foi ótima, muita Sim. gente adorava, porque via um ursinho, né? É, Muita gente adorava. e foi muito legal Teve também. crianças também, então a gente conseguiu testar com crianças, né? E foi muito legal. Quais são os próximos passos agora? Vocês desenvolveram, já estão pensando na venda, comercialização? O que vocês estão tendo de ideia agora? Eu acho que para comercializar tem muita coisa para fazer ainda, é claro, porque, como eu disse, né, esse sistema é bem frágil. É um protótipo então, como básico, né? Como é para crianças geralmente acaba agarrando, Sim. acaba deixando cair. Então, eu acho que o primeiro passo tinha que ser pensar em algo para conseguir deixar o urso mais forte, né?
Sim. sistema mais E forte. sem esses fios também, porque criança vai abrir, vai mexer e Sim. tudo mais. Tinha que ser uma coisa muito interna do urso, para não ter essa questão de ser perigoso para as crianças, né? Pra gente encerrar, realização, ficaram realizados com o que vocês viram, com o que vocês Sim, entregaram? com certeza. Ah, que legal. Tem como mostrar mais alguma coisa para antes da gente ir? Se não tiver, tudo bem. Tem, se você quiser. Qualquer joguinho que der para você mostrar pra gente e encerrar, eu quero, aproveitando, agradecer a presença de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece por estar aqui. E é bem legal mesmo. E quem quiser conhecer mais, tem rede social? Como que faz? Tem o no nosso Instagram. que é o Qual? TEDMEF. Arroba TEDMEF. Arroba TEDMEF, Não, só... Projeto TEDMEF. Projeto TEDMEF. Isso. Arroba Projeto TEDMEF, só acessar no Instagram e até mesmo vocês conseguem acompanhar e conhecer mais o trabalho das meninas, Isso. né? Alguém quer se habilitar a encerrar o programa pra mim ali, ó? Quer ler aquilo pra gente subir as letrinhas e ir embora? Aonde que é? Aqui, Para ó. rever, USP, tecnologia. Tá, pode falar? Bora então, vai lá, ó, vai nessa daqui, ó. Então, ó. Pode? Pode? Para rever o SP Tecnologia de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo programa. Beijos e até mais. Até mais, gente. Obrigado. A gente encerra mostrando o projetinho aqui pra vocês. Até mais, gente. Aí, aperta. Tem um jogo de colorir.